Oi pessoal, vamos iniciar nossa aula de literatura, hoje com o capítulo 9, aula 1. Eu dividi em dois momentos porque o capítulo é um pouco extenso. A aula de hoje é sobre o romantismo na Europa. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre as origens do romantismo, os autores e as principais obras. Vamos iniciar com as principais características do romantismo, certo? Primeiramente, vocês vão pensar que o romantismo é um movimento caracterizado pela idealização, certo? Então, essa vai ser a característica primordial, a idealização das coisas, das pessoas, dos lugares, a visão de mundo contrária ao racionalismo. Então, um movimento que vai deixar um pouquinho de lado a razão para trazer um pouquinho da emoção, da subjetividade. Por isso, nós vamos ter também, falando estruturalmente, um movimento que traz uma poesia, primeiramente, uma poesia que preza pelo desejo de liberdade, certo? Também estrutural. A subjetividade vai estar aí sendo apresentada como a valorização das emoções, a valorização dos sentimentos, certo? É um movimento que traz o pensamento individual, inclusive vocês vão encontrar nas obras literárias esse individualismo voltado às experiências do próprio autor, certo? E esse individualismo está também relacionado à subjetividade, a essa volta ao eu interior. O desejo de evasão. O que é o desejo de evasão? A evasão é a fuga da realidade. Então, os escritores do romantismo vão trazer esse desejo de fugir da realidade por meio da escrita. As formas poéticas são mais livres, não tem aí, também relacionando com a estrutura, não são obras literárias ou gêneros literários que estão muito presos a estéticas passadas ou a formas pré-determinadas. O amor é idealizado e direcionado à pátria ou a uma figura feminina. Nós vamos encontrar a retomada dos valores da Idade Média e o cavaleiro medieval será aí o símbolo da nação. O filósofo Jean-Jacques Rousseau foi um importante influenciador desse momento, certo? Para a formação estética do romantismo. Ele via com pessimismo o progresso da civilização e afirmava que a natureza humana era corrompida pela sociedade. Foi o Rousseau quem construiu a figura do bom selvagem, certo? Idealizando aí o ser humano como um ser íntegro, primitivo e puro, antes de ser corrompido. Sobre o contexto histórico, nós vamos ter aí um movimento artístico e filosófico, certo? O romantismo surgiu inicialmente na Alemanha e na Inglaterra, mas coube à França o papel de difundir o ideário de liberdade característico do movimento. O desejo dos românticos pela liberdade está relacionado aos acontecimentos marcantes na França e em toda a sociedade ocidental da época. Entre os anos 1789 e 1799, ocorreu a ascensão da burguesia, por isso vocês vão encontrar também o retrato da burguesia nas obras românticas. O povo se afirmava na luta em defesa dos ideais iluministas. Ocorreu a Revolução Francesa, um acontecimento que transformou o perfil político, também social e cultural da Europa. A monarquia francesa chegou ao fim. Na Inglaterra, o governo estava mais estabilizado, porque as transformações só ocorreram em nível econômico. A Revolução Industrial instaurou-se com a invenção da máquina a vapor, que trazia aí a possibilidade da fabricação de uma maior quantidade de mercadorias em menor tempo e de forma mais lucrativa. O sistema capitalista estabeleceu-se como sistema econômico vigente e contribuiu para a queda do antigo regime. No teatro, destacou-se a fusão de gêneros, como ocorria na poesia e na prosa romântica. A tragédia e a comédia se uniram, certo? Dando origem ao drama e aspirando aí a reproduzir de modo verossímil as paixões individuais. O modo verossímil está relacionado à realidade, Trazer aí, reproduzir de forma que estivesse mais voltado para a realidade as paixões individuais.
Sobre o movimento, né, o romantismo, o Masum Moisés, que é um crítico literário, traz aí pra gente uma reflexão. E ele diz assim: imerso no caos interior, o romântico acaba por sentir melancolia e tristeza, que cultivadas ou brotadas durante a introversão, o conduzem ao tédio, ao mal do século. Repetido o tédio, sobrevém uma terrível angústia, logo transformada em insuportável desespero. Para sair dele, o romântico vislumbra duas saídas, apenas diferentes no aspecto e no grau, visto serem essencialmente idênticas: a fuga, a deserção pelo suicídio, caminho escolhido por não poucos, ou a fuga para a natureza, a pátria, terras exóticas, a história. Então nós vamos ter um movimento inicialmente muito voltado para essa questão do egocentrismo, né, do eu individual, do eu interior, que são essas emoções, certo? Um pouco tristes, né, trazendo aí a melancolia também, o tédio e o mal do século, que na Europa o mal do século na época era o suicídio, certo? No Brasil, na época do romantismo, a gente tinha como mal do século a questão da tuberculose, que acabou inclusive matando alguns poetas, mas na Europa estava relacionada ao suicídio. E na literatura romântica, o que é que a gente vai encontrar? A valorização do indivíduo, certo? Na escrita romântica, trazendo aí a subjetividade, a emoção e o individualismo. Os autores românticos voltaram-se para si mesmos, tanto que a produção do romantismo traz também experiências do próprio autor e não somente do eu lírico, certo? Ou de alguma personagem. Os autores rejeitaram os limites impostos pela razão, retrataram amores trágicos, ideais utópicos e o desejo de escapismo. Esses ideais utópicos remetem-se àquela questão da idealização do movimento, né? De acreditar em algo que não pode se realizar. A exaltação dos sentimentos, certo? A arte romântica se caracteriza pela expressão da subjetividade, sondagem interna, que aproxima o artista romântico dos mistérios da noite e dos sonhos. O encontro com o eu e com os sentimentos é favorecido. O mundo dos sonhos aproxima o artista do inconsciente. A morte é um elemento recorrente, sendo uma fuga ao mundo exterior. Então, vocês vão encontrar referências na poesia e também na prosa a essa questão do inconsciente, do sonho, da morte, porque a morte era vista como uma forma de evasão, de fuga da realidade. Ainda sobre a literatura romântica, nós vamos identificar outra característica importante, que é a liberdade na forma. A linguagem apresenta aí uma reação aos preceitos estéticos clássicos. Na poesia, o ritmo se aproxima da canção popular, e nós sabemos que o ritmo na poesia se dá pela métrica, né? Pela questão das sílabas métricas e também das rimas. A sensibilidade da melodia atinge o objetivo romântico de contemplar a emoção em detrimento da razão. Então, a produção poética do romantismo vai trazer essa liberdade na forma, não vai estar muito preocupada com o número de sílabas métricas, por exemplo, mas a preocupação mesmo é com essa questão das emoções. Os metros breves, como as redondilhas maiores e as menores, que são sílabas métricas de 7 e 5 sílabas, né? O verso que tem 7 sílabas é chamado de redondilha maior, e o verso que tem 5 sílabas é chamado de redondilha menor. Ganham destaque aí, né, as redondilhas maiores e menores em relação ao verso decassílabo, porque o verso decassílabo era muito utilizado na poesia clássica. E neste momento nós encontramos uma poesia que foge um pouco, né, dessas questões clássicas. O surgimento do romance, né, como gênero literário que apresenta situações e conflitos da burguesia em ascensão. Por isso, no momento sócio-histórico, nós encontramos aquela referência, né, da ascensão da burguesia, porque ela vai aparecer nos romances românticos,
certo? Aparecendo aí, mostrando, na verdade, os conflitos da burguesia em ascensão. Vamos agora entender um pouquinho sobre os românticos e o leitor. Durante o romantismo, iniciou-se a profissionalização do escritor, certo? Para atrair o público leitor, escrevia sobre o estilo de vida e os novos valores sociais. Então, na escrita do romantismo, os burgueses conseguiam ver que aquilo ali era a própria história deles, então chamava a atenção, né? Eles conseguiam se ver na produção literária. A relação autor-obra-público se consolidou entre os burgueses alfabetizados, que não era a maioria, certo? Era uma minoria de burgueses alfabetizados. E aí a relação autor-obra-público se consolidou entre eles. Eles apreciavam muito mais a emoção e a passionalidade do que a sutileza das formas do período clássico. Por isso que o escritor, ao produzir qualquer texto, ele precisa saber o gosto do leitor, porque ele escreve para ser lido, não é assim? O texto ele é escrito para ser lido. Então, como na época os leitores apreciavam muito mais a emoção e a passionalidade do que mesmo a sutileza das formas lá do período clássico, é por isso que na produção literária deste momento nós temos uma liberdade na forma. A leitura dos romances tornou-se um entretenimento destinado principalmente às mulheres das classes média e alta, certo? Porque por questões históricas, né, sociais e históricas, as mulheres da época não trabalhavam, né, eles ficavam sempre em casa, cuidando das coisas do lar e aprendendo algumas atividades domésticas para quando casarem. Então, é por isso que as obras tinham como principal público-alvo as mulheres, certo? E aí era uma forma de entretenimento, porque também elas passavam algum tempo em ócio. O romantismo inglês. O romantismo inglês foi marcado pela obra Baladas Líricas, lá de 1798, de William e Samuel Taylor. O poeta com mais destaque nesse momento é o George Byron, conhecido como Lord Byron. Ele foi a personificação da paixão desmedida, da exuberância, da intensidade e do romantismo exacerbado. Herdou o título de Lord do seu tio-avô William, aos 10 anos. Os textos byronianos apresentavam a expressão da vida interior, que é essa subjetividade, essa expressão das emoções, moldando a alma por meio de um tom libertário e também melancólico. O termo byroniano passou a qualificar um estado de espírito. Inclusive, vocês vão estudar no Brasil também um Lord Byron brasileiro, que é um autor que traz essa questão, né, um estado de espírito muito idêntico à produção do Lord Byron. Ou ele trazia também uma obra que era repleta de pessimismo, apatia, melancolia, tristeza, tédio e egocentrismo. Trouxe um exemplo, né, do romantismo inglês no poema A Tempestade, do Lord Byron, que diz assim: estão calmos o céu e a terra, mas não adormecidos, sem ânimo como nós sob o efeito das grandes paixões, e tão silenciosos como se despertássemos de profundos pensamentos. Agita-se assim a emoção do infinito, sentida neste abandono em que o homem está menos sozinho. A verdade que em todo o nosso ser se funde e nos purifica de nós mesmos é um acorde, alma e fonte da música que nos ensina a eterna harmonia, derramando o encantamento lendário, como a cintura de Vênus, que reúne tudo pela beleza e desafiaria a morte, se tivesse o verdadeiro poder de destruir. Então, essas referências, né, as grandes paixões, a questão do silêncio, de estar adormecido, da morte, de estar sozinho, abandonado. Veja que é uma poesia melancólica, uma poesia pessimista. Se pudesse encarnar e tirar agora do meu seio aquilo que nele é mais profundo, se pudesse cingir com palavras estes meus pensamentos e assim exprimir alma, coração e espírito, paixões e todos os sentimentos,
tudo que poderia desejar e desejo, sofro, conheço e sinto, sem que morra numa só palavra. E que essa palavra fosse relâmpago, eu a diria, mas não. Vivo e morro, voltando para o silêncio apenas, com sufocadas vozes que guardo como uma espada. Observe aí, né, continuando a poesia A Tempestade, essa questão voltada para os sentimentos, para o sofrimento, a morte. Vamos continuar. Agora vamos entender um pouquinho sobre o romantismo alemão. O romantismo alemão buscou o retorno à natureza e à essência humana. Privilegia um vocabulário e uma sintaxe simples, com frases curtas e também frases claras. A principal obra do romantismo alemão é o romance O Sofrimento do Jovem Werner, lá de 1774. Esta obra foi o símbolo do chamado mal do século. Lembram lá da referência? O mal do século na Europa era o suicídio. Um abatimento existencial ocasionado pela sensibilidade excessiva. Então, o mal do século era esse abatimento existencial, causado pelo quê? Pela sensibilidade excessiva e pelo culto extremo ao eu. As ações da personagem Werner foram imitadas pelos leitores da época, inclusive o impulso suicida como uma forma de doença para a morte. Outra obra que se destacou no romantismo alemão foi o poema Ode à Alegria, publicado em 1785. Eu trouxe um trecho do romance O Sofrimento do Jovem Werner, para vocês entenderem um pouquinho. Tem lá, carta 20, 16 de julho. Ela era sagrada para mim. Todos os desejos morrem em sua presença. Desconheço o estado em que existo quando estou ao seu lado. Figura-se-me que sou todo alma. Ela tem uma área que toca no cravo com a energia de um anjo. Quanto é expressiva e maviosa e ao mesmo tempo singela. É a sua área favorita e dissipam-se todas as minhas penas, os meus pesares, enfim, todos os meus males, logo a primeira nota que Carlota toca. Então, vocês podem observar que ele idealiza, a mulher amada, que é Carlota, e traz aí essa expressão das emoções, que está muito triste, muito abatido, mas de repente, quando encontra Carlota, já muda o seu estado de espírito. Sensibilizaram-me a tal ponto aqueles sons harmoniosos que acredito inteiramente em tudo que se diz a respeito do encanto que produzia a música dos antigos. Quantas vezes ela toca em momentos em que eu desejaria despedaçar-me. Então, as trevas da minha alma, perturbação, desapareceram e eu respiro com mais liberdade. Então, observem aí como o narrador, na verdade, se sente triste, como ele está triste. E Carlota é quem consegue, a partir da melodia, dos sons da música que ela toca, consegue aí dar mais liberdade a esse personagem que está aí perturbado e também está nas trevas. O romantismo francês. O romantismo francês teve a função de propagar os ideais liberdade, igualdade e fraternidade, que foram conquistados com a Revolução Francesa, pela Revolução Francesa. Com a Revolução, os franceses invalidaram os privilégios da nobreza e do clero e enalteceram os valores da burguesia. Os escritores românticos se voltaram para a sua própria história, ou seja, a história da nação, certo? Os principais autores foram Victor Hugo e Alexandre Dumas. Foram eles os responsáveis pelo desenvolvimento do romance histórico, que é um romance que vai trazer aí características da história de uma nação. As obras que se destacaram foram Os Três Mosquiteiros e o Conde de Monte Cristo, que são duas obras de Alexandre Dumas. As narrativas resgataram um tipo de romance chamado romance capa de espada, que era das lutas, desse povo lá na época.
no qual é apresentada a ambientação histórica, né? São referências a uma nação, a um ambiente, né, relacionado aí à história do povo francês. Trouxe aqui essas duas imagens, né, das obras que se destacam no romantismo francês, que é Os Três Mosqueteiros do Rei, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, certo? Vocês podem também dar uma olhada depois, quem sabe, pelo menos no resumo, para entender um pouquinho sobre o que o autor quer dizer com relação a um romance capa de espada. No livro de vocês, nós temos alguns trechos para que vocês tenham contato tanto com características estruturais como com a temática das obras, certo? Então, na próxima aula, nós continuaremos ainda o estudo sobre o romantismo na Europa, certo? Um abraço e até mais!